Nos últimos meses, nós temos visto cada vez mais a força que o dólar exerce em relação a várias moedas no mundo. E dois eventos muito importantes que aconteceram nos mostraram isso de forma muito mais clara. O primeiro foi a desvalorização do euro perante ao dólar, onde as duas moedas estão próximas hoje da paridade, e mais recentemente a desvalorização da libra esterlina, a moeda da Inglaterra, que também caiu bastante e hoje está próximo também da paridade com relação ao dólar. Bom, e se eu te falar que existe uma ferramenta que pode te ajudar a medir essa força do dólar e que ela vai te ajudar a investir nos Estados Unidos de forma muito mais eficiente? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Moraes, eu sou analista CNPI, faço parte da equipe da VG Research e nesse vídeo eu quero te contar sobre essa ferramenta, esse conhecimento que é muito importante para todo investidor, que é o índice do dólar. Bom, mas primeiro, caso você seja o seu primeiro vídeo por aqui, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo que a gente publica e, claro, deixe o seu curtir para poder valorizar cada vez mais o nosso trabalho. Então, vamos lá para o conteúdo. Fala pessoal, desculpe interromper o seu vídeo, mas o recado aqui é rápido e muito importante. Entre os dias 1º de novembro a 14 de novembro, vai acontecer a Black November da VG, com descontos nas carteiras de até 70%. Então, caso você tenha interesse em saber mais, procure aqui embaixo um link para você poder se inscrever e participar da Black November da VG Research. Um abraço e até mais. Bom, antes da gente falar sobre o índice do dólar, a gente tem de lembrar a importância que o dólar tem para a economia. Desde o trigo, que vai fazer o nosso pãozinho do café da manhã, até o preço do petróleo, que vai virar a gasolina que vai transportar vários bens e produtos que nós utilizamos no dia a dia, todas essas transações elas são feitas na base do dólar, pois é a principal moeda do mundo e todos os países utilizam como uma base para fazer as suas transações. Então, pensando nisso, foi criado o índice do dólar, que é utilizado como a sigla DXY. Bom, e o que é esse índice? Como a gente bem disse sobre a força do dólar, então a gente precisa de uma forma de avaliar a força do dólar em relação a uma cesta de moedas. E qual foi o contexto que ele foi criado? O índice dólar ele foi criado em 1973, um pouco depois da dissolução do Acordo de Bretton Woods, que vocês provavelmente aí lembram que foi um evento que aconteceu em 71, onde o seu principal marco foi a dissolução e a quebra do padrão ouro, pois antes de 71, toda moeda gerada ela precisava de ser lastreada em relação ao ouro para poder mostrar o seu valor. E a partir de 71 para frente, com o presidente Nixon, ele quebrou esse padrão ouro, onde os Estados Unidos poderia criar mais moeda em dólar, sem precisar ter esse valor de ouro para poder lastrear a moeda. Então, a partir daí, o dólar virou a base de todas a valorização de outras moedas em relação ao mundo. E para nossa mensuração aqui do índice do dólar, a gente utiliza uma base 100 como um valor de referência. Bom, então como eu disse, o índice dólar ele é composto por uma cesta de moedas diferentes. E desde 73, quando ele foi criado, ele foi alterado apenas uma vez com a criação do euro. E hoje a sua composição ela é composta a partir de 6 diferentes moedas estrangeiras, que são o euro, o iene japonês, o dólar canadense, a libra esterlina, a coroa sueca e o franco suíço. E como que o índice dólar é composto dentro dessas 6 moedas? Nesse gráfico, nós vemos que quase 58% desse índice é composto pelo euro. Na sequência, a gente tem o iene japonês com aproximadamente 13,6%, depois a libra esterlina, o dólar canadense, a moeda da Suécia e, por fim, a moeda da Suíça. E isso compõe cada peso o índice dólar com relação a essas 6 moedas diferentes. Bom, tudo bem, eu entendi o que é esse índice, que ele é importante, mas como que eu vou interpretar? Ainda não entendi bem com relação a essa questão da base 100 e essa diferença dessa composição da cesta. Vamos pensar, a gente pode considerar que a base 100 é como se fosse o zero. Se ambas as moedas, esse pacote de moedas, estivesse em paridade com o dólar. Então, se o índice se valoriza, por exemplo, ele sobe até um valor de 120,
ele indica que o dólar se apreciou em 20% em relação a esse pacote de moedas, de acordo com cada peso que a gente viu no slide anterior. E caso o índice dólar caia para um valor, por exemplo, de 80, ele indica uma desvalorização de 20% do dólar em relação a esse pacote de moedas. Então, de uma forma bastante simples, a gente pode enxergar aqui valores acima de 100 no índice do dólar, a gente vê que o dólar está mais forte em relação àquele pacote de moedas, e valores abaixo de 100 indicam que o dólar está mais fraco em relação àquele pacote de moedas. E aqui a gente consegue enxergar bem o histórico e como esse valor flutua. A gente vê que, próximo do início da década de 80, ele atingiu o seu máximo, próximo de 160, e que normalmente em crises, aí, por exemplo, a gente vê no início da crise da bolha de tecnologia nos anos 2000 e no subprime 2008, uma valorização muito forte da moeda, onde esse valor também passou do 100, e hoje, aqui em 2022, nós temos um valor próximo de 110. Então a gente indica que o dólar está se fortalecendo em relação a outras moedas, que é algo que a gente tem visto no noticiário no dia a dia. Bom, mas o que isso vai me ajudar a investir? Investir então no índice. Será que eu consigo investir nesse índice para poder ganhar no dólar com relação a essa valorização ou desvalorização? É possível, mas acredito que a forma mais simples de você ganhar e investir em dólar é comprando e vendendo. Ou seja, você vende dólar quando achar que ele está caro e compra quando achar que ele está mais barato. Mas é difícil de adivinhar isso. Então, caso você queira se expor diretamente ao índice, você pode comprar o ETF na Bolsa Americana, que é o UP, um ETF da Invesco, onde ele investe diretamente nesse pacote de moedas e consegue simular o índice do dólar. Claro que isso não é uma indicação de investimento, eu gosto sempre de trazer essas opções para te mostrar como o mercado americano é interessante e cheio de opções de ativos diferentes. Estou dizendo isso por quê? Porque o índice dólar ele vai ser uma ferramenta para o nosso investimento no exterior. Então, como que eu vou utilizar isso, o índice dólar, nos meus investimentos? A gente consegue avaliar o momento e a força do dólar no mundo. Atualmente, quando eu gravo esse vídeo, a gente vê um movimento de força do dólar. Então, a gente enxerga que o dólar vai continuar forte e provavelmente ganhando força em relação a várias moedas no mundo. Então, isso pode indicar que, no futuro, o dólar permaneça forte e outras moedas se desvalorizem em relação ao dólar no mundo. Mas o mais importante aqui é a gente perceber, às vezes, desalinhamentos onde podem surgir momentos interessantes de fazer um investimento em dólar. Por exemplo, o nosso início do ano. A gente viu um dólar se valorizando em relação a várias moedas no mundo e o real caindo. Ele se desvalorizou e caiu até próximo de 4,60, caso vocês lembrem o que aconteceu no início de 2022. E logo após, a gente viu um movimento de desvalorização do real, uma subida desse valor até algo mais próximo da que a gente vê que é a paridade atual. Então, quando a gente vê esses momentos de desconexão entre moedas, podem mostrar momentos interessantes, igual em 4,60, foi um momento interessante de investir. Então, quando a gente encontra esse descompasso na economia, vê, por exemplo, o dólar perdendo força e a nossa moeda subindo, a gente pode ver que isso pode ser um momento de segurar um pouco nossos investimentos no exterior, fazer nossas remessas para dólar de uma maneira mais lenta e utilizar dos investimentos aqui no Brasil. E o contrário também, como foi no início do ano, pode mostrar janelas onde a gente pode acelerar as nossas remessas para dólar e investir cada vez mais nos Estados Unidos. Ou seja, o índice dólar e a sua variação, ele indica o ritmo que as suas remessas em dólar serão feitas para os Estados Unidos para poder investir cada vez de forma mais eficiente e mais inteligente no exterior. Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação ao índice dólar, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, que a gente pode continuar conversando, eu posso te ajudar a tirar a sua dúvida, para que você possa investir nos Estados Unidos de forma cada vez mais eficiente. Bom, pessoal, é isso. Claro, lembra para você deixar essa curtida caso você tenha gostado do conteúdo, comenta aqui embaixo o que você achou também desse conteúdo, se inscreve, pois vários conteúdos estão sendo criados para você investir cada vez melhor. Então, um abraço e até a próxima.